Bem-vindos ao primeiro episódio do Igara Pod, o podcast do Portal Amazônia. Eu sou Isabelle Lima e nesse podcast serão abordados diversos temas voltados para a Amazônia, como meio ambiente, sustentabilidade, cultura e divulgação científica de modo geral. Hoje, no primeiro episódio, a temática vão ser Vozes Amazônicas na disseminação da cultura local. E eu estou aqui com duas pessoas queridíssimas. Eu vou começar pela Lorena Carioca, comunicadora, também amazonense, Miss Petite Internacional em 2022, influenciadora digital, modelo e a mais nova apresentadora dos Sabores da Amazônia. O programa culinário do Amazon Site. E aqui também está comigo Karen Mabel, amazonense, influenciadora digital, começou como criadora de conteúdo na internet em 2014, com o Instablog A Mais, A Menos, onde dava dicas e fazia avaliações gastronômicas. Hoje também aborda outras temáticas como regionalidade, atualidade, lifestyle e dá dicas de produtos e serviços. Bem-vindas, meninas, ao programa. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Muito obrigada. Então, gente, a gente começa essa parte de perguntas num contexto não muito positivo, né? Visto que a gente, nas últimas semanas, o Amazonas e outros estados da região foram tomados por fumaça, né? Uma fumaça tóxica, inclusive, vindo das queimadas. Nesse sentido, vocês podem dizer a importância de vocês, como influenciadores, de dar vozes, no sentido de combater fake news que vêm de fora, no sentido de mostrar o que realmente está acontecendo aqui para o público de fora de vocês? Pode começar. Eu acho que eu posso começar, então. Tá bom. Vamos lá. Eu acho que enquanto influenciadora, comunicadora, como uma pessoa que usa as redes sociais para falar com uma comunidade, eu acho que é muito importante a gente falar sobre as coisas que estão acontecendo na nossa região. Né? A fumaça ela é um problema que vem persistindo desde o ano passado. Na verdade, eu acredito que até antes disso, só que ela só chegou a afetar a gente no ano passado. Né, de uma forma assim, mais drástica. E eu acho que é muito importante a gente alertar a população até para ter cuidados. Né? Eu acho que é importante a gente falar de onde vem, qual é a origem, o que causa essa fumaça toda aqui. Porque, de fato, como você disse, é tóxica e ela prejudica a saúde de todo mundo. Eu mesma sou uma pessoa prejudicada por conta da fumaça, porque eu sou alérgica. Então, isso só agrava a minha questão respiratória. Né? Então, eu acho que a gente tem um papel fundamental, mesmo que a gente tenha uma comunidade menor ou maior, isso não importa, mas cada informação que a gente consegue passar com veracidade, né? Alertando as pessoas a respeito do que pode causar e como elas podem se proteger, eu acho que é fundamental e é muito importante. E para você, Lorena? Eu faço das palavras delas a minha, né? Com certeza, eu como comunicadora e influenciadora digital, eu uso as minhas plataformas para alertar, né? E passar, com certeza, a veracidade, a notícia de forma correta, né? Porque hoje a internet ela está baseada aí por muitos fake news, né? E a gente, como influenciadora digital, o nosso papel é alertar de forma correta e com veracidade. E como é que vocês usam isso no dia a dia de vocês? Vocês produzem conteúdos mais sérios? Vocês tentam incluir o humor dentro disso? Como é que essa mensagem é passada? Porque às vezes a gente tá lá nas redes sociais e a gente não quer ver uma coisa tão séria. A gente, nossa, já o dia todo os noticiários é uma coisa pesada, né? Tipo, como é que vocês transmitem isso de uma maneira mais leve, que as pessoas consigam entender? O meu conteúdo, ele é bem humanizado, né? Eu tento passar para os meus seguidores em forma de conversa, né? Ali eu e o meu seguidor, para passar mais verdade, mais sinceridade, para dizer que ele é o meu amigo. Então, eu tento passar, de certa forma, um conteúdo humanizado. Olha, da minha parte, eu tenho uma linha, assim, que eu sigo que ela é mais realista, eu vou dizer assim. Quando eu acho que alguma coisa dá pra gente levar com humor, eu levo. Porque eu sou uma pessoa normalmente bem-humorada. Só que eu acho que tem algumas coisas que elas têm que ser tratadas com mais seriedade. Então, eu falo de uma forma bem direta mesmo, né? Reclamando também, porque a gente precisa ter a atenção das autoridades para que o problema se resolva. Mas eu sempre falo, assim, nesse caso da fumaça, por exemplo, eu sou muito mais direta e objetiva. A gente percebe que muitas vezes as pessoas que não são da região, elas têm visões ainda, em 2024, muito estereotipadas daqui. E como é que vocês tentam disseminar a nossa cultura para quem é de fora? Eu acho que a melhor forma de fazer isso é mostrando o nosso dia a dia, né? É mostrando a cidade, quando, por exemplo, eu vou no teatro, eu gosto de mostrar ali o entorno, que as pessoas vão ver que, por exemplo, tem prédios, tem casas, tem pessoas, não é aquela história de, é só floresta e animais na rua. Porque ainda tem, realmente, muita gente no Brasil tem essa ideia e é muito errada, né? Então, eu tento mostrar a realidade da cidade. Entendeu? Ela tem problemas como qualquer cidade grande, ela tem uma estrutura também de cidade grande. Eu acho que isso tem que ser entendido por todo mundo.
E eu, quando fui para o concurso internacional, posso citar o concurso internacional, né? Quando eu fui para o concurso internacional, eu tentei levar a nossa culinária. Eu falei muito sobre a nossa culinária, falei sobre a nossa cultura. E eu aqui, todo mundo queria saber, como... Lorena, me fala, lá vocês comem formiga? Como é a culinária de vocês? Também, E aí, né? aí eu fui explicar a nossa culinária. Desmistificar isso, Sim, né? e eu fiz com que eles entendessem e quisessem vir para cá para conhecer nossa cultura. E eu falei sobre o nosso teatro, falei sobre as danças daqui, né? Sobre o nosso Festival Folclórico de Parintins. E é assim que eu tento passar a mensagem sobre a nossa Amazônia, né? Sobre a nossa cultura. Eu ia perguntar isso. Lorena, você representou o Amazonas, vocês podem ver aqui a faixa de Miss Petite Internacional. Como foi levar essa cultura amazônica? Você citou exemplo de formigas, mas você tem algum outro caso que você queira falar de como você foi falar sobre a Amazônia para fora do país? Então, Aqui a parte, quando eu fui para o concurso internacional, eu sou Miss Petit Internacional, né, gente? E na preliminar do concurso, eu levei muito isso, né? Eu levei para as meninas, para todas as meninas, eu levei cosméticos da nossa região, levei também doces, eu levei o doce de cupuaçu, né, o bombom de cupuaçu com castanha também, levei o artesanato daqui, tentei levar tudo mesmo tentei levar, na verdade, um pouquinho do Amazonas para o internacional e tentar passar essa mensagem, né, que aqui não é só mato e que aqui tem muita coisa. E tanto é que o pessoal do concurso internacional, que é de El Salvador, né, eles querem vir para cá para conhecer, para saber mais sobre a nossa cultura. Tá, então, eu não sei na bolha de vocês, mas eu percebo que nos últimos anos pra cá, principalmente com o Festival de Parintins, tem trazido muitos famosos, muitas pessoas que participaram de reality shows, ou que famosos no geral, que fazem novelas. Como é pra vocês, eu acho, pessoas divulgando aqui, tipo, as pessoas vêm, fazem um turismo. Vocês acham que essas pessoas estão fazendo isso de uma maneira adequada? Que se elas estão trabalhando com a credibilidade? Ou elas estão mostrando assim só a visão delas e isso não representa a realidade? Talvez isso esteja sendo visto de uma maneira fechada lá para fora. Nichada. Olha, eu acho que quando a pessoa vem aqui fazer turismo, puramente pelo turismo, para ter um momento relaxante com a família, a gente não pode exigir, né, que ela se comunique de uma forma X ou Y. Sim, eu realmente acho que ela faz aquele conteúdo, se fizer, de forma natural, espontânea. Então, é bacana mostrar, né, porque a gente tem também esse espaço da floresta que precisa ser mostrado, né, até para preservar. Mas eu acho que quando a pessoa vem com a intenção de fazer conteúdo, né, publicidade ou o que quer que seja nesse sentido, eu acredito que ela tem sim que mostrar o diferencial, sabe? Coisas que são mais atrativas. E eu acho que cada um tem uma forma de comunicar, né? Eu acho que você comunicando o que você quer falar com uma propriedade, onde de repente, de uma forma mais adequada, eu acho que as pessoas conseguem entender. Mas eu acho também que falta, de repente, o interesse das pessoas de pesquisarem, porque hoje em dia é muito fácil a gente achar informações. Sim, acho que Isso às é vezes verdade, erram né? coisas muito básicas Exatamente. referentes à nossa região. Não me vê nenhum caso à mente, mas as pessoas Me erram. veio um caso à mente. Pode A falar, gente teve conta. recentemente o BBB e a Fernanda, ela foi ver uma foto de Manaus, né, com prédios e Verdade. tal, e ela ficou, meu Deus, tem prédios. Gente, 2024, Sim. pelo amor de Deus, né? Se você procurar no Google Manaus, tu vai ver já uma imagem com prédios, uma cidade completa, iluminada, maravilhosa. Uma cidade com E eu acho- infraestrutura. Então, eu Isso acho é que verdade. falta interesse, entendeu? Também falta esse interesse do outro lado. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai passar essa visão daqui. E eu acho que as pessoas, não sei exatamente por qual motivo, elas não se preocupam em fazer uma pesquisa. Eu entendo que a Amazônia, né, como um todo, que não é só no Amazonas, são coisas diferentes, Sim. ela atrai muita gente. Então, as pessoas voltam muito a atenção para essa parte da floresta, que é, aliás, um debate que a gente vive há anos e ele ainda deve continuar. Mas as pessoas esquecem que no entorno disso tudo, dessa floresta, tem cidades, pessoas, estruturas, né? Nós temos políticas. Então, eu acho que isso tem que ser lembrado. E eu acho, sim, que a gente tem que comunicar da melhor forma, mas eu acho que também falta muito interesse das pessoas procurarem saber, sabe? Olha, eu vou para o Amazonas, quero fazer uma visita no Amazonas. Eu acho que a gente precisa fortificar muito o turismo, sabe? Reforçar coisas
positivas aqui da nossa terra para poder as pessoas se interessarem em vir para cá e, de fato, conhecer o que é o Amazonas, Manaus, enfim, todas essas cidades que são riquíssimas. E, além disso, também hoje temos as plataformas digitais que a pessoa pode pegar o celular, pode pesquisar o que fazer no Amazonas e assim vir conhecer e já, né? O que eu posso fazer em Manaus? O que eu posso fazer no Amazonas? O que eu posso visitar? Que pontos turísticos eu posso encontrar? Mas realmente falta Tem tantas interesse. pessoas interessantes fazendo. Ah, conheci um restaurante em tal lugar, Sim. conheci um lugar interessante que pode ser viável para vocês. Vocês acham também que, de certo modo, quando se vem fazer turismo aqui na Amazônia, tentam mistificar, por exemplo, eu vou fazer uma visita na aldeia, aí se apropria, não sei se seria uma apropriação, mas usa do artesanato lá, faz uma pintura e nem procura saber o que aquilo significa, porque todo o grafismo ele tem um significado. Os traços, as linhas, as formas como eles são colocados, eles têm significados. Isso também será não sei, diria, uma forma de exploração até certo ponto do nosso turismo. O que vocês pensam sobre isso? Eu acredito que começa também pelas próprias pessoas que são da terra, né? Que vai fazer o passeio e não sabe, não pesquisa também sobre o significado. Eu acredito que também pode começar pela gente, né? Pelo público daqui mesmo, que quando vai fazer um passeio turístico, começar a entender sobre aquilo. Para a gente poder passar essa mensagem, a gente tem que ter propriedade para falar, a gente tem que pesquisar e tem que conhecer antes de passar para a galera que vem. E também como eu posso falar, para exigir algo, sabe? A gente tem que ter propriedade. Eu acho que falta a gente também ter interesse em muitas coisas, né? A gente não pode cobrar uma profundidade de temas que são nossos das pessoas que vêm de fora. Sim. Porque a gente precisa também explicar, né? Educar essas pessoas. Entender, né? E hoje em dia, o bom das redes sociais é que ela aproxima muito. Então, hoje em dia, nós temos várias pessoas, inclusive pessoas indígenas, criando conteúdo de muita qualidade e falando a respeito dessas coisas para nós mesmos e para o resto do Brasil. E sem dizer que ainda é um tabu, né? Porque a galera... a gente vai ver um influenciador indígena fazendo os conteúdos dele e a galera perguntando como assim na aldeia tem celular? Como tem internet, né? Eu já vi vários comentários. A gente tem que combater esse tipo de comentário, sabe? Porque, assim, a gente está num momento muito avançado tecnologicamente falando e a gente não tem porquê uma pessoa que fica num lugar mais afastado, não só indígenas, né? Mas pessoas que moram, por exemplo, nos interiores, que têm interiores longíssimos. Não tem por que a pessoa não ter acesso à internet. Muito pelo contrário, ela tem que estar conectada com o resto do mundo, porque ela tem que se comunicar. Sim. A comunicação é uma necessidade básica do ser humano. A gente nasce já querendo chorar e falar e se expressar de alguma forma. Sim. Então, eu acho que a gente precisa entender que todo mundo tem essa necessidade. Isso não é exclusivo de pessoas brancas ou de pessoas que estão no Sudeste, entendeu? Direito de todos, né? Exatamente. A gente tem que normalizar a comunicação. E ela vem de várias formas, inclusive através do celular. Vocês percebem se existe um movimento de pessoas daqui, quando vai pra fora, viaja, vou pro sul, vou pro sudeste, vou pra outro país, vai conhecer museu, vai conhecer os lugares, os pontos turísticos, e quando tá aqui, muitas das vezes, não conhece a própria região. Então, eu tô percebendo movimentos culturais, por exemplo, Te Encontro na Barroso, esses eventos que tem ali no entorno do Largo, muito mais fortes nesses últimos tempos. E aí, quando tem alguma coisa assim, as pessoas falam, nossa, eu nem sabia que tinha isso aqui em Manaus. Quando tem eventos gratuitos no Teatro Amazonas, de diversas formas, concerto de Star Wars, até boi bumbá. As pessoas, nossa, não sabia que tinha isso, sendo que a gente não... Muitas das vezes as pessoas não vão atrás do que tem aqui, mas quando vai para fora, tem um interesse em buscar, eu quero conhecer essa cultura. O que vocês pensam sobre isso? Olha, eu acho que isso vem de duas coisas, fundamentalmente, na minha opinião, que é a educação, que a gente recebe na escola mesmo, coisa básica, e dessa síndrome de vira-lata que acompanha a gente há décadas e décadas, né? Eu acho que a gente, infelizmente, tende a dar mais valor porque é de fora. Isso é verdade. Mas quando a gente para olhar para o nosso, para dentro, a gente percebe que tem uma riqueza cultural gigantesca. Eu não estou falando só de Manaus. O Amazonas tem 62 municípios e tem vários festivais acontecendo, além do Festival de Parintins. Sim. E, assim, são todos muito ricos, com muita informação, com muita história. E isso não é explorado. De repente, porque a gente não consegue acessar uma mídia que vá colocar isso para o Brasil inteiro, sabe? Mas eu acho que... Independente disso, né? A gente tem que conhecer. Exatamente, a gente tem que conhecer. Eu acho que a gente tem que começar a se conhecer
para tentar conhecer o outro. Então, enquanto a gente não tomar propriedade da nossa cultura, da nossa história e se inteirar dela, eu acho que a gente fica muito vazio. Acho que se conectar mesmo com o que, Se conectar. com as nossas origens. E de forma alguma eu estou dizendo que você não vai apreciar um museu na França ou que você não vai em São Paulo conhecer o que tem lá de cultura. Mas por que não priorizar o que é seu da tua terra, onde você nasceu e a tua família está ali com a tua raiz, entendeu? E existem tantos lugares gratuitos para visitar, ou se o lugar não é gratuito, é meia entrada para quem é amazonense, para quem é daqui. A gente tem entradas gratuitas nos teatros, nos museus, enfim. O próprio Teatro Amazonas tem a visitação que é gratuita para quem é amazonense. Muitas pessoas nem sabem disso, inclusive. Muitas pessoas nunca nem foram ao teatro, porque ainda tem aquela impressão de, é um negócio imponente, só rico vai. E a gente tem que quebrar isso. Mas como que você quebra isso? Isso não é só uma coisa que influenciadores fazem, né? Isso tem que vir também do poder público, que é quem tem a massa da comunicação na mão. E aí eu acho que você tem que expor isso cada vez mais. É um assunto que pode se tornar cansativo, mas ele não alcança todo mundo. Então a gente tem que explorar isso muito mesmo. Agora, uma pergunta. Vocês já foram pro Teatro Amazonas? Com certeza. Muitas vezes. Eu vivo lá, gente. Eu também adoro, gente. Inclusive, eu posso citar o meu exemplo, né? Antes de entrar no Amazon Site, realmente, gente, eu não ouvia músicas produzidas aqui pelos artistas aqui de Manaus, sabe? Não ouvia de jeito nenhum. Falava, Lorena, sabe quem é Karen Francis? Eu falava, não sei. Depois que eu comecei a trabalhar no Amazon Site e trabalhar diretamente com as músicas, com a galera daqui, eu comecei a conhecer a nossa cultura ainda mais e ouvir. Agora, vou aqui no meu YouTube e vou colocar uma Karen Francis para ouvir, vou ouvir aqui uma Conduta 092, sabe? Eu comecei a usufruir das coisas que é nossa mesmo, sabe? E aí passar para os meus amigos também, para a galera lá de casa. Olha aqui, tem uma cantora maravilhosa que canta super bem. Inclusive, peguei um voo com ela também. Fui lá, tietei. Às vezes você manda uma música pra uma pessoa, não sei se já aconteceu com você, e a pessoa, nossa, que legal, e você fala, é de um artista daqui, e a pessoa fica tipo, como nossa, assim, né? Chocada, né? Tipo, Nossa, tem talentos aí. Tem muita gente aqui que é muito boa, sabe? E a gente tem que valorizar. Em todas as artes, hein? Porque a arte se manifesta não só através da música, do teatro. Cara, tem muitas coisas acontecendo. Chinelo, não sei se vocês já viram. Eu já ouvi falar, infelizmente ainda não vi. Puderam apreciar uma peça sensacional, recomendo. Inclusive, a galera do Conduta, eles fizeram um remake de músicas de boi, né? Com o Davi Assayag, e ficou maravilhoso pro ritmo de rock. Bom. Nós temos agora artistas, né, de televisão, o Adanilo voando aí na Globo, fazendo novela das 9. Gente, isso é uma conquista enorme pra gente. Nós temos a Isabela Catão no Motel Destino, que é um filmaço. Quem ainda não assistiu, recomendo. E assim, eu acho que a gente tem que cada vez mais valorizar mesmo da nossa terra, a galera que é daqui, sabe? Aplaudir, divulgar, compartilhar, muito, porque as pessoas têm que saber, tem muitos talentos no Norte que ficam, de repente, esquecidos, abandonados, não têm um investimento, porque as pessoas têm olhos apenas para algumas localidades do Brasil, né? Sim. Então, acho que a gente que é daqui tem que se fortalecer, numa união mesmo. Acho que, como vocês falaram, isso parte da gente. A gente tem que começar a procurar e consumir mais cultura. E isso passa da música, teatro, enfim. Eu queria perguntar de vocês, o que deu um start para vocês começarem a se inteirar na nossa cultura e tentar divulgar isso nas redes sociais de vocês? Olha, da minha parte, eu acredito que o fato de estar no Paneiro, que é um programa da Rede Amazônica, me ajudou muito nisso, porque é um programa que fala de cultura, ele respira cultura, ele é sobre a cultura da região norte. Então, como eu faço roteiros, eu comecei a pesquisar muito e, gente, isso me engrandeceu de uma forma absurda. Por isso que eu reforço sempre que a gente tem que pesquisar. Eu sou curiosa, então se eu quiser saber alguma informação, eu vou pesquisar, eu vou atrás, né? Então, eu acho que as informações estão aí, possibilitando que a gente tenha conhecimento das coisas. E a televisão, ela me ajuda muito a ampliar meus horizontes, porque eu também já tive uma fase que eu achava que tudo de fora era melhor, né? Quando eu comecei a ver a riqueza cultural que a gente tem aqui, os talentos que nós temos, seja na música, no cinema, na televisão, nossa, parece que o nosso cérebro explode, assim, com informação, sabe? E isso é muito bom. Então, eu recomendo que todo mundo faça uma pesquisa da sua cidade, de repente. Pode começar daí, né? Sim, Lorena. E eu, quando fui Miss 2017...
Eu comecei no Mundo Miss em Foi seu 2017. primeiro concurso. Foi o meu primeiro concurso. E aí, em 2020, eu tive que representar o Amazonas no concurso nacional. E aí, eu comecei a fazer divulgação, né? E comecei a aprender ainda mais sobre a nossa cultura, para eu levar a nossa cultura para o concurso nacional, né? Para as meninas. Tanto é que eu chamava todo mundo de mana. Hoje, as meninas só me conhecem como mana lá, porque eu chamava todo mundo mana, mana, mana. Já é meu bordão. Então, a partir de 2020, que eu comecei a... Ela fala sobre a TV, né? Que ela começou na TV. E eu não, foi nas minhas plataformas digitais. Comecei no Instagram, quando eu comecei a me comunicar mais ainda com os meus seguidores no Instagram. E eu vi que eu poderia alcançar ainda mais um público, até de outros lugares. E eu comecei a pesquisar mais sobre a nossa cultura e falar ainda mais sobre a nossa cultura. Na verdade, assim, só pra... Eu não sei se eu me expressei mal, mas eu comecei criando conteúdo na rede social mesmo, na internet. E uma coisa que eu acho bem bacana é que eu comecei falando de comida. E, cara, o que é mais cultural, representativo de uma região do que a comida, Nossa, né? Porque culinária, quando né? a Ainda gente mais a pensa... nossa, que é tão única, tão exatamente. E quando a gente fala de cultura, a gente não associa tanto a gastronomia, mas a gastronomia faz parte da cultura Como é que foi daquela que você região. começou falando da Eu culinária? comecei porque, assim, eu sempre gostei de sair pra comer, né? E aí eu comecei... Vou pegar uma todo dica aqui mundo. com ela já. Só que, assim, eu não sou só de comer em casa, eu adorava sair pra explorar sabores. Então, eu era muito, assim, coisas que as pessoas normalmente, eu não gosto disso, nunca nem experimentou. Eu ia comer, porque eu quero conhecer. Então, eu comecei a criar esse conteúdo para justamente abrir, ampliar os horizontes da galera que me seguia, para eles conhecerem a gastronomia. E, dentre todas as que eu falava, a da região norte sempre foi muito forte ali, porque é a minha preferida. Então, assim, inevitavelmente, eu estava falando sobre a gastronomia daqui. E isso já era cultura. Só que a gente não... Eu não me Você não tinha essa atentava. noção, Não né, tinha essa essa noção. percepção. E quando eu viajo, por exemplo, cara, eu amo experimentar a culinária local. Então, a nossa também é uma culinária que representa a gente, entendeu? O peixe, o tambaqui assado, a farofinha, o tucumã. Gente, são muitos elementos, né, que fazem parte dessa cultura. Tem municípios, até no Pará, que é aqui um estado vizinho, que não tem Tucumã. Eu fui no Pará e não tinha Tucumã, eles não sabiam o que Gente, que era. absurdo, né? É um absurdo, tipo, é muito nosso. O X-Caboquinho é algo muito único Muito nosso, único né? Dá nosso vontade de mesmo. comer em outros lugares. É verdade. E olha, muitas pessoas que não são daqui, da nossa região, quando elas veem e comem, elas se apaixonam, porque realmente é um mix de sabores E ali. sem dizer que a galera vem também já atrás do Tucumã, né? Sim. Ainda mais depois da Isabelle, falaram do Big isso, Brother. Depois do Big Brother, que a Isabelle começou a falar também sobre a nossa culinária, porque a Isabelle, ela frisou muito a nossa culinária no BBB, né, gente? Aí eu fiquei preocupada, agora eu vou estocar tucumã lá em casa. E aí a galera veio, Não tá errado. a galera veio atrás pra saber o que era o Tucumã, né? O nosso peixe também, o tambaqui. Pesquisar, Ai, né? gente, Tá eu vendo adoro. como é exatamente um exemplo do que eu falei anteriormente? A gente tem uma pessoa que comunicou, né? Ela simplesmente falou Tucumã. E aí gerou um interesse de quem estava acompanhando. E as pessoas foram pesquisar porque tem informação. E agora todo mundo, assim, que acompanhou o Big Brother sabe que existe uma fruta daqui que é Tucumã. Mas eu acho E o que é o Tucumã, né? Sim, mas eu acho que também é uma coisa muito da pessoa. Quando a pessoa ela Sim. consome, ela é aquilo, eu como Tucumã, eu gosto disso, eu frequento o Teatro Amazonas, eu sou isso. É mais fácil de transparecer isso pra quem acompanha ela, Sim. porque tá na rotina dela, tá no dia a dia ali. Quando ela não é isso, ela quer mostrar a história. Quando você fala com completamente propriedade, diferente, né? quando A você partir do fala- momento que você É. usa daquilo e você fala com Vocês acham que propriedade. tem pessoas aqui, muito da gente, da amazônida, que tenta usar isso no local de fala de ser daqui pra vender uma imagem, pra ganhar exposição, ganhar likes, eu diria, sim. Olha, eu não sei te dizer. Eu espero que as pessoas façam esse tipo de conteúdo ou comunicação de forma genuína. Né? A Isabelle foi muito genuína quando ela teve essa oportunidade, né, de falar daqui. Sim. Eu tento ser o mais genuína possível também, né? Tipo, tô comendo tucumã, eu tô comendo tucumã, porque eu gosto daquilo, entendeu? Então, se a pessoa não gosta, o ideal é que ela não fale, né? Também para não causar uma imagem, assim, quem não conhece pode achar, e não vou experimentar porque o fulano não gostou. E não é gostou, assim, é a verdade. gente tem que experimentar, a gente tem que ter a nossa própria opinião. Eu não sei te dizer se eu acho que alguém se apropria disso de uma forma equivocada. Eu também acredito que Eu não. tento ser o mais genuína possível, eu acho que você também. Sim. E as pessoas que eu conheço que criam conteúdo para falar da Amazônia também fazem isso. Acho que é por amor mesmo, porque gostam mesmo. Tá bom, agora eu vou fazer uma pergunta direcionada pra você, Karen. Você tá na internet há mais tempo, produzindo conteúdo, reviews, enfim. O que mudou de lá pra cá? De 10 anos pra cá? O que
mudou na construção de conteúdo? O que você percebe? Você percebe cada vez mais pessoas jovens produzindo conteúdo? Qual é a sua percepção? Eu acho que muita coisa mudou, até porque eu comecei numa época que tinham poucos influenciadores, né? Poucos criadores de conteúdo. Em 2014, isso já tem 10 anos. A gente chegou um pouquinho tarde aqui na nossa região, acho que com essa parte de blogueiro, na época chamava assim, né? Mas eu acho que mudou muito. E eu acho que a tendência é mudar cada vez mais, porque são gerações novas chegando, eles têm uma forma diferente de falar com a galera deles, né? Tem outras plataformas surgindo. Quando eu comecei, era Instagram só foto, né? A gente começa daí. Não tinha carrossel, não tinha story, não tinha nada. Era só uma foto. Eu fazia um post para falar do meu almoço, se eu tivesse entrada principal e sobremesa, eram 3 posts. E se você for buscar o meu histórico, era exatamente assim. Então, o que eu acho? Eu acho que está cada vez melhorando, né? Por mais que a gente reclame e ainda não esteja tão satisfeito, mas a nossa vida é reclamar mesmo, eu acho que está melhorando. E a forma de comunicar, ela vai mudando também. E a gente que trabalha com isso tem que se adaptar. Né? Então, hoje a gente consegue mostrar um dia a dia através dos stories, as pessoas já sabem que vai ser uma coisa mais íntima ali, entendeu? Eu consigo fazer um vídeo, cara, de 1 minuto, sabe? Para postar no Instagram, para falar sobre uma experiência que eu tive, de repente turística ou gastronômica. E as pessoas vão se interessar, entendeu? Então, antigamente eu nunca imaginei que eu poderia fazer um vídeo. Então, eu acho que a gente evoluiu muito e eu acredito que essa evolução vai seguir. Até porque novas plataformas estão surgindo, né? E, enfim, elas estão aí para serem exploradas mesmo, como ferramentas, sabe? Eu acho que a gente tem ferramentas incríveis na mão, a gente só tem que saber usar. Você acha que, do momento que você começou a trabalhar com isso, de disseminar a cultura, de falar um pouco sobre a sua rotina, o que mudou de lá para cá? Na verdade, tudo. Tudo, foi né? mais recente, né? Mas mesmo assim teve mudança. Eu comecei em 2017 com 300 seguidores só no Instagram. Comecei com 300 seguidores e meu primeiro post foi falando realmente sobre o mundo Miss, anunciando, né, que eu era Miss Amazonas Teen 2017. E a partir daí tudo mudou. Eu acredito que, como ela falou, né, a gente vai evoluindo e eu vou junto nessa onda. É TikTok, é Instagram, eu era da era do Facebook passei pro Instagram e agora a gente tá indo pro TikTok e a gente tem que seguir, né? Eu não vou nem falar pra vocês de qual era eu sou. Deus me livre, gente. Não vou falar sobre onde vem a minha idade. Olha, eu sou da época antes do Orkut. Eu sou da época, sei lá, do ICQ, do MSN. Sim. Juro, Nossa, mas assim, sabe o que eu vamos fazia? encerrar por aqui essa parte. A minha mãe ia pra Lan House pra acessar o... Gente, e eu sim. fazia o quê? Jogos para meninas. É isso. Jogos para de colorir. A gente tem que ir se adaptando, né? Com as plataformas que vão chegando e a gente vai se adaptando. Hoje... É bom, como ela falou, né, que a gente usa a nossa rede social para divulgar um ponto turístico. Eu fui, inclusive, para Novairão, e aí eu fiz uma trilha aquática. E aí muita gente que mora aqui em Manaus não sabia que tinha uma trilha aquática. Lorena, onde que eu posso encontrar? Isso é maravilhoso, sabe? A gente passar de uma forma... simples, que a gente que era do seu rotina, sua Sim, rotina. que eu tô vivenciando de forma que eu quero só compartilhar mesmo com meus seguidores. Gente, eu tô aqui fazendo uma trilha aquática, olha só que maravilhoso. Tô pegando aqui várias picadas de carapanã e o pessoal, meu Deus, como assim? Não sabia que existia isso. E continuando o papo sobre falar de Amazônia pra fora, como vocês lidam quando as pessoas têm dúvidas sobre aqui? Vocês falaram, a gente realmente tem internet, que as pessoas podem pesquisar, que Manaus é uma grande metrópole, mas como você falou, te perguntaram onde que era o passeio. As pessoas perguntam muito de vocês, o que vocês respondem, de que abordagem vocês têm com essas pessoas? Porque, assim, a gente não é um trabalho, sei lá, de turismo e tal, mas de que forma vocês reagem a essa abordagem? Olha, da minha parte, eu acho que quando as pessoas perguntam alguma coisa a respeito daquele conteúdo que eu postei, eu sempre tento responder da melhor forma, né? Na verdade, eu tento colocar o máximo de informação possível no vídeo, na legenda, para a pessoa já nem precisar perguntar. Né? Mas mesmo assim ainda pergunta. Mesmo assim ainda perguntam. Então, assim, eu acho que quando vem alguém de fora e fala, eu queria saber mais sobre esse passeio que você fez, eu respondo da melhor forma, para a pessoa se interessar também em fazer. Entendeu? Porque a intenção é essa, né? É gerar interesse. Então, assim, eu tento responder de forma com que a pessoa se sinta, poxa, eu quero realmente fazer também. Eu acho que é isso.
Eu também sou dessa forma, igual também a Karen. Eu tento responder com todas as informações possíveis, passo o contato de onde eu fiz, falo sobre valores, faço tudo certinho para a pessoa também. Se ela está perguntando porque ela está com interesse de fazer, Sim. porque ela se interessou, né? Então, eu tento passar todas as informações. Deixa eu perguntar agora. Vocês já foram atacadas de alguma maneira na internet por vocês serem daqui, por vocês serem de Manaus, de Amazônia? Vocês já sofreram alguma situação xenofóbica que vocês conseguem lembrar que por, sei lá, sotaque ou por algum jeito que é típico daqui ou pela comida, seja pelo que for? Eu viajei no final de 2022 para São Luís, e aí eu falei para um rapaz que estava na praia, né, que eu era de Manaus, e aí ele falou: como assim? Tu nem parece índia. Aí eu falei primeiro que não é índia que se chama, tá bom? Aí eu fui explicar para ele, mas eu fui bem simpática, didática, né? Fui bem simpática, e aí eu fui explicar para ele, fui mostrar foto, falei que a gente consegue encontrar como é Manaus no Google, que hoje a gente tem uma ferramenta maravilhosa, né? Fui explicar para ele, mas essa foi a única situação, assim mesmo, chatinha que me aconteceu em relação a eu falar que eu sou de Manaus. Aí, em outra situação, foi quando eu fui no concurso e eu chamava todo mundo de Mana, mas aí as meninas já sabiam que era o meu jeito de falar e que era o sotaque daqui de Manaus. Mana, é muito daqui. Muito. Sabe o que é engraçado? Eu nunca sofri nenhum tipo de xenofobia, tá? Pra deixar claro. E assim, eu nunca recebi comentários a respeito do sotaque ou de qualquer coisa de gente de fora, mas já recebi de gente daqui. Sério? Sério. E no Twitter, que é uma ferramenta que eu uso muito, que é o X, né? As pessoas acham, às vezes, porque a gente se comunica usando dialetos locais, elas acham que a gente está forçando, entendeu? Então, eu já recebi esse tipo de comentário, que eu não ligo. Eu realmente, é a forma que eu falo, eu não ligo. É algo que tá no seu dia a dia? Você Tá no meu fala dia a dessa dia. forma? Gente, E é porque... agora, eu lembrei de um caso também que aconteceu também no BBB com a Isabelle, que ela tava falando, a galera falando assim: ai, mas a gente não fala assim. Sim, exatamente. Esse tipo de comentário, entendeu? Então, assim, ai, porque tá forçando muito, fala muito. Cara, é do jeito que eu falo no meu dia a dia, né? A gente tenta se controlar quando a gente tá no podcast, entendeu? Ou na televisão, ou fazendo conteúdo. A gente tenta falar de uma forma que a gente consiga atingir mais pessoas. Sim. Mas, assim, no meu dia a dia, eu falo Telezé, Mana, eu falo do jeito que a gente fala aqui. E as pessoas daqui criticam. Mas eu acho também que elas tentam tirar isso delas? Não, eu acho que elas tentam minar mesmo quando elas veem que alguém está se destacando de alguma forma. É isso que eu penso e eu acho uma tristeza, sendo bem sincera. A Isabelle foi atacada sem nem saber, por causa dessa forma de falar, por gente daqui. Porque as pessoas de fora nem sabem, né, como a gente fala. E eu acho ridículo, só isso que eu acho. Porque imagina tu não valorizar as pessoas e quando alguém está se destacando, tu ainda querer, sei lá, martelar a pessoa. Em vez de apoiar, né? Em vez de apoiar, a pessoa vai lá e quer martelar. Entendeu? Acho que o que você tinha falado também da síndrome do vira-lata, muitas pessoas tentam tirar as gírias que temos, né? Tipo, a pessoa faz isso com ela mesma pra tentar padronizar um padrão mais sulista e etc. E nisso acaba julgando as pessoas que cotidianamente usam essas gírias, essas expressões. Eu acho que tem várias vertentes aí, sim, sabe? Eu acho que camadas. Eu acho que tem isso também da pessoa achar que porque eu não posso falar assim porque ela acha, entendeu? Eu acho ou que se tem sentir superior, eu acho né? que tem também um pouco de inveja, sabe? De ver que outra pessoa está se destacando, aí tudo que a outra pessoa fizer vai criticar, entendeu? Eu acho que são vários fatores ali que fazem com que as pessoas se achem no direito de criticar uma forma de falar, uma forma de viver, entendeu? Eu acho que tem muito disso na internet também. E agora, muitas das vezes só porque você tá na internet, né? A pessoa acha, ela acha que ela tem o direito de falar sobre, né? Uhum. Talvez ela nem falaria isso pra você na sua frente. Duvido, né? Que fale na não frente. Fala, não Duvido, fala. Não fala. Ela fala na internet, porque aí tem uma tela e tem distâncias né, separando a gente. Eu acho que falta coragem mesmo. Sim. Agora, mudando um pouquinho de assunto, recentemente teve o Glocal, que é um dos maiores eventos de sustentabilidade na Amazônia, que a Karen participou de um dos painéis falando justamente sobre isso. Que importância você acha que tem eventos como o Glocal, que discutem aqui e trazem pessoas de fora, para disseminar a cultura, não só a cultura, mas as pautas daqui, né? O meio ambiente, sustentabilidade, enfim, que importância você vê nesses eventos, como a Glocal? Eu acho que esse tipo de evento, ele é como se fosse um intercâmbio, sabe? Eu acho que a gente tem que dar bastante espaço para as pessoas do local,
No caso, como aconteceu aqui, eu acho que tinha que ter muito mais gente daqui falando sobre as coisas daqui. Mas eu também acho que é muito interessante e importante que venham pessoas de fora, porque são essas pessoas que talvez disseminem o que está sendo comunicado no evento desses para a galera de lá, da região deles, entendeu? Uma pessoa que vem de São Paulo, que está, sei lá, na organização, vem participar de um painel, ela vai ouvir outras pessoas e ela pode levar essa informação para quem não conhece. Então, eu acho que esse intercâmbio é muito interessante e é importante. E eu gostaria de ver esse tipo de evento acontecendo em mais lugares, mais vezes, entendeu? Com mais possibilidades, mais pessoas falando. Tem muita gente para falar muita coisa interessante em muitos lugares do Brasil. E é importante que as vozes amazônicas que estejam no centro disso tudo, que as pessoas daqui falem sobre cultura. Até porque a gente tem propriedade para falar, né? A galera daqui que deveria estar lá falando sobre, né, comunicando. Eu acredito que em eventos como esse, a galera daqui que deveria estar lá, né? Assim como a Karen disse. Eu acho sim. É muito importante. Eu acho que até teve um salto de palestrantes e pessoas que participam desses eventos indígenas, porque antes, pelo menos, eu não via tanto essa questão. Tinha mais empreendedorismo, enfim. Mas agora eu vejo que tem indígenas falando em posição de destaque, com o seu local de fala, falando sobre essas temáticas. Isso é muito Quem melhor para falar de Amazônia do que os indígenas, que estão aí desde sempre, né? Eu acho que eles são fundamentais nesse tipo de evento, de verdade. E como foi pra você estar nesse painel? Gente, foi chique, né? Eu me senti honrada, porque assim, imagina eu estar presente em eventos como esse, de grande porte, de grande visibilidade, com pessoas que eu admiro. Com quem que você estava? No meu painel era o Pavulagem, que era o intermediador da conversa, aí estava a Rita Flor e a Ira, que é uma indígena. Então, assim, eu aprendi muito. Às vezes, em 40 minutos de conversa ali, você consegue aprender muita coisa. Você está escutando outras pessoas, sabe? Você escuta as perguntas do público, você entende o que eles querem saber. Então, eu acho que é muito importante essa troca, de verdade. Eu sempre acho que eu vou aprender mais do que eu vou ensinar. Então, eu sempre vou com essa mentalidade aberta de exatamente. Que você não vai, eu vou falar e exatamente. acabou. E o melhor, né? para mim, a melhor parte é conhecer as pessoas. É saber que elas existem, que elas estão com um perfil. Eu não conhecia a Ira, por exemplo, comecei a seguir. E agora adoro o conteúdo dela, porque ela me mostra um mundo que eu não conheço, que não é o mundo que eu vivo. Então, acho que isso para mim, é o melhor, entendeu? Desse tipo de evento. E a principal relevância dessas pessoas estarem no centro das discussões? Gente, são elas que conhecem as dores e as delícias de serem de onde elas são. Sim. Né? E quem melhor para falar do que eu sinto do que eu mesma. Então, eu acho que a gente tem que cada vez abrir mais espaço para essa galera, sabe? De repente, sei lá, um criador de conteúdo que consegue ceder um espaço ali para um indígena vir falar porque ele não tem uma ferramenta dessa ou não tem o alcance que o outro tem. Eu acho que é muito importante fazer essa troca. Ainda existe uma certa barreira assim, geográfica e tecnológica, mesmo que ela esteja se quebrando ao longo do tempo. E isso é muito bom. A gente vê cada vez mais influenciadores indígenas, pessoas produzindo conteúdo, mostrando como são suas realidades. Não sei se vocês conhecem a Veena Ticuna também, que ela fala sobre como funciona questões femininas. Isso é muito interessante. A Thaís Cocama, por exemplo, é um nome maravilhoso para a gente entender sobre o grafismo que nós falamos no começo do programa, né? Ela faz os grafismos e ela explica. É verdade. Então, assim, é uma pessoa que tem centenas de milhares de seguidores e ela consegue falar isso de uma forma, assim, com propriedade. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre a velocidade com que, principalmente você que está há mais tempo na internet, com que as informações chegam. Por exemplo, antes as coisas demoravam um pouco mais para viralizarem. Um vídeo viral, né, que na época tinha que ser uma coisa muito marcante, muito caricata. E hoje, um vídeo de 15 segundos viraliza muito mais rápido. E de que forma as pessoas estão utilizando isso para disseminar a nossa cultura também? Gente, quando eu comecei, que tem pouco mais de 10 anos, de fato, mudou muito. Era tudo mato, eu fui capinar, mas assim, falando real, a forma que as coisas acontecem nas redes sociais mudou demais, assim, imensamente. E aí, eu lembro que quando os vídeos começaram no Instagram, vou falar dessa ferramenta específica porque é a que eu uso de forma profissional, eu fazia vídeos de 1 minuto que geravam um engajamento muito bom. E hoje, eu tive que me adaptar, porque as pessoas querem consumir conteúdos de forma mais rápida. Eu acho até um pouco perigoso isso, porque você acaba não criando entendimento de nada, você não se aprofunda, você só está ali na superficialidade.
Então, eu tive que me adaptar, por exemplo, eu tento fazer meus conteúdos de dicas de forma muito curta. Então, eu tento ficar entre 30 a 40 segundos. E a gente pensa que não... Ainda é um tempo curto, né? Querendo Muito ou curto, não. eu não consigo falar tudo que eu gostaria. Só que assim, se eu fizer um vídeo de 1 minuto, ninguém vê. Tu tá entendendo? Ninguém chega no final. E eu quero que as pessoas cheguem no final, eu quero que elas vejam tudo, porque às vezes a informação não tá só ali no começo. Com 15 segundos, tu não vai conseguir entender tudo que eu vivi. Sim. Eu não consigo nem passar tudo num tempo desse de vídeo. Mas eu preciso me adaptar, porque se eu não fizer assim, as pessoas não consomem. As pessoas já não leem legenda. Recentemente eu fiz um post que viralizou ali com a minha galera, que era uma dica de uma peixaria, né? Amo a comida daqui. E eu sempre faço Todas as questão de colocar as informações para ninguém ficar assim, tem que pesquisar onde é. Eu coloquei o endereço, rua tal, número tal, bairro tal. As pessoas perguntando onde fica, me dá o endereço, pode me informar, mandando DM, onde é. Sabe, uma legenda, juro para vocês, tinha 5 linhas. É uma coisa muito simples de ler. E eu já tento fazer uma comunicação com palavras muito do cotidiano, pra gente não ter essa preocupação, sabe? Só que ainda é complicado. Então, assim, imagina, eu tenho que cada vez mais reduzir meu tempo para falar sobre uma coisa que eu deveria usar muito tempo. E mesmo assim, as pessoas estão cada vez mais não querendo acompanhar. Então, eu acho que essa velocidade, ao mesmo tempo que eu entendo que ela aconteça, porque a gente tem uma urgência de consumir, Sim. de entender, de saber, O tempo todo, né? ela é perigosa também, porque as pessoas não se aprofundam em mais nada, elas são superficiais e elas querem debater assuntos que elas não conhecem. Ainda tem isso. Eu mesma sou uma pessoa que faço isso. Às vezes, mas eu ainda tenho o benefício da curiosidade, que é uma característica minha, e aí eu pesquiso E a muita noção coisa. do que você não sabe, né? Quando eu tenho... Tem a Karen, mas tem a pessoa, Karen, que vai fazer um conteúdo. Aí, mano, eu pesquiso muito, eu leio muito, entendeu? Porque eu não tenho como comunicar um negócio que eu não sei. Então, às vezes, são assuntos que eu não domino e eu preciso estudar. Isso é isso, a minha realidade é assim. E tu, Lorena, como você lida com a rápida viralização das coisas e com a produção de conteúdo muito veloz? Diferente dela, já entrei assim na internet, né? Com tudo muito rápido, né? Vídeo também. Eu sou o tipo de pessoa que eu não me prendo em vídeo de 1 minuto. Não consigo assistir vídeo. Olha aí, gente, Ela tá é a pessoa que vendo? você tá criticando. Olha, tu não é minha seguidora, sou. mas vai ver só. Eu não consigo. Só se o vídeo for muito, mas muito interessante pra me prender em 1 minuto. Ele tem que ser interessante já no início. Esse assunto aqui é muito bom, então vai me prender e eu vou assistir 1 minuto. Mas em rede social, vídeo tem que ser no máximo 40 segundos. E os meus roteiros são sempre 40 segundos de vídeo, 40 segundos de vídeo. Eu já entrei assim na internet na velocidade, sabe? A gente tem que se adaptar. Isso assim, profissionalmente falando, a gente tem que se adaptar mesmo. Não tem pra onde correr, porque o meu público quer isso. É porque a internet vai modificando, né? Tudo vai mudando e a gente tem que ir na onda, tem que ir se adaptando com tudo porque isso. eu penso que tem assuntos que você precisa Não, realmente, ter uma profundidade. Realmente, só que realmente existe essa questão de assuntos muito sérios. Eu não vou conseguir passar uma mensagem em 40 segundos de vídeo, né? Mas só que, como eu falei, depende muito do assunto para né? prender a pessoa em 1 minuto de vídeo. Por isso que nós temos alguns ganchos que a gente usa na internet, na comunicação, na legenda, para tentar reter Já logo no essa início, né? atenção das pessoas no começo do vídeo, para poder não, esse vídeo eu quero ver até o fim. Final que vai ter alguma coisa. Porque senão a pessoa não fica, entendeu? Então, claro, como eu falei, tem toda uma adaptação para poder a gente conseguir entender. Antigamente eu não tinha que fazer um gancho no começo do vídeo. Agora eu tenho. Sim, e agora também tem a outra questão de que você coloca o início do vídeo no final, que aí fica em parecendo looping, né? fica um loop infinito. E isso prende muito a pessoa e dá muita visualização. É verdade. Eu acho que como a Karen falou, é perigoso às vezes porque você vai tratar um assunto mais denso, como você vai falar de queimadas, fumaça, desmatamento, alguma coisa assim, e você faz um vídeo de 30, 40 segundos, isso não é um conteúdo denso, entendeu? Que a pessoa vai conseguir entender de onde veio isso, quais são as consequências. Tem uma influenciadora que eu acredito que é a Rita, o nome dela, uma ruiva. Ela postou essa semana sobre a fumaça, e de forma que aquele vídeo me prendeu de uma forma, eu acredito que nem foi 1 minuto de vídeo, mas ela falou e ela passou ela conseguiu passar uma mensagem de forma mais leve e que conseguiu realmente me prender. E eu vi que teve muita visualização o vídeo dela, e ela falou sobre um assunto muito sério, que é a fumaça, né? E ela tava, né, no painel Tava no mesmo painel que eu vi esse vídeo também, é muito bom.
E é isso, a gente é adaptação, né? Com certeza ela gostaria de ter mais tempo para falar sobre o assunto, mas não dá. Então a gente tem que ser muito criativo. E isso é uma coisa assim que a internet exige cada vez mais. Para quem trabalha com que criação de vocês conteúdo. lidam com essa criatividade? Quando acaba, assim, a criatividade, de onde É vocês... difícil. A minha já acabou. Tem um tempo já, eu De tô onde aqui. vocês tiram a criatividade para produzir vídeos curtos com um conteúdo relevante, que passe uma mensagem que faça sentido? Olha, eu vou te falar que como eu sou uma pessoa que vive na internet, porque eu trabalho na internet, eu consumo internet, eu acabo acompanhando muito trends, né? Então, algumas coisas que eu consigo adaptar para trends, para fazer uma trend que é um vídeo que já tá viral, eu faço, né? Normalmente publicidade e tal. Quando é alguma coisa mais séria, como eu falei antes, eu tento falar do meu jeito de falar. A galera que me acompanha sabe Sim. que eu sou assim. Estão ali porque eles gostam, se identificam. Então, eu acho que eles vão conseguir ainda acompanhar alguma coisa assim, entendeu? Mas é delicado, né? A criatividade, quando ela some, mana, aí a gente tem que parar um pouco, se inspirar, a gente tem que entender que esse momento vai Ter chegar. um ócio criativo, precisa, né? a gente Sei lá, precisa. vai assistir uma série que tu gosta, vai sair com os teus amigos, vai viajar, se der, pro interior de repente, entendeu? Presente Eu sou assim. Exatamente. Eu sou assim, quando eu tô com um bloqueio criativo, eu falo, eu preciso de um dia off. Preciso de Presidente Eu Figueiredo. preciso de Presidente Figueiredo, preciso de uma cachoeira, porque eu não consigo mais produzir nada. Eu tô assim com bloqueio, eu não Criativo, consigo, né? é um bloqueio criativo, na verdade, eu não consigo mais me concentrar, então eu preciso ficar off. E aí eu vou pra Presidente Figueiredo. Gente, a gente tá finalizando o episódio do podcast. Eu agradeço muito que vocês aceitaram. Eu que agradeço pelo convite. E eu queria pedir que vocês agora divulgassem o trabalho de vocês. Fizessem esse trabalho. Pode começar, Karen. Gente, olha, meu trabalho tá todo disponível nas redes sociais, né? É @KarenMabel, em todas as redes sociais, então pode me seguir, me acompanhe por lá. Eu tô sempre falando, reclamando de alguma coisa, dando uma dica. Eu falo de tudo que é do nosso dia a dia, que eu acho que é importante compartilhar com as pessoas, eu falo sim. Então, me sigam e a gente vai conversando, pode mandar DM também que eu respondo todo mundo. E o meu, você pode me encontrar @ilorenacarioca no meu Instagram. Você pode me seguir, lá eu mostro minha rotina. E é isso, gente. Vocês serão bem-vindos. E agora me responde uma pergunta. Por que Dona de Manaus? Por que você usa esse alcunha? Eu também tô curiosa, hein? Menina, tu sabias Tá que... acabando rápido. Tá, eu uso porque uma vez eu fui comentar alguma coisa sobre Manaus de um tweet de uma outra pessoa e aí alguém falou assim, ai, tá se achando a dona de Manaus. Eu falei, pois sou Pois, mesmo. sou. Peguei o Você apelido, pegou isso pra coloquei você. e uso isso até pra ter propriedade, pra falar da minha cidade. Então acho que ficou, já Uma todo marca, mundo me conhece né? assim A Dona de e Manaus. vamos seguir, né? É isso. Então, gente, a gente tá chegando no fim do episódio do Igarapod. Esse foi o primeiro episódio. Eu espero que vocês tenham gostado com essas convidadas maravilhosas. E acompanhe as nossas redes sociais. Acompanhe o Portal Amazônia para conteúdos exclusivos sobre a região amazônica. E o Amazon Site, que está disponível na televisão. E em conteúdos exclusivos também no app e no site. Muito obrigada. Até a próxima.